Vamos dar continuidade ao barroco brasileiro, né? No último vídeo a gente falou sobre o barroco baiano. De certa forma, eu hoje vou fazer uma espécie de desdobramento deste mesmo barroco baiano, porque eu considerei fundamental a gente discutir um pouco sobre literatura barroca. E eu penso que falar da literatura barroca nesse momento é importantíssimo, porque nós estamos falando de uma parcela fundamental dessa inteligência que existiu em pleno século XVII, né, com o barroco brasileiro. E a maior parte dessas pessoas do campo da literatura barroca ou eram nascidos na Bahia, ou de alguma forma tiveram uma grande vivência exatamente na Bahia. A gente não pode nunca esquecer que a Bahia foi durante muito tempo, né, o centro da colônia, era uma espécie de capital da colônia, né? Então, para ali convergiam, né, pessoas, convergiam, né, interesses, né, de toda a ordem, né? Agora, não podemos esquecer nunca um detalhe importantíssimo. Quando você analisa, né, um pouco essa trajetória do passado no campo literário, a gente está discutindo uma outra coisa. Eu falei da inteligência, né, naquele momento. É lógico que a gente sabe muito bem que nós estávamos ainda numa colônia. Não havia nada que pudesse sequer ser comparado ao que é o Brasil de hoje, né? O Brasil hoje é um país independente, né? Tem a sua soberania, né? Tão discutido ultimamente. E naquele tempo, não, ele era uma colônia, ele pertencia a Portugal, quase como se fosse uma extensão de Portugal, né? Mas a própria arte, eu já tentei demonstrar isso aqui, ela já começa a criar, né, determinados detalhes, né, e certas expressões que vão formando um espírito de nacionalidade que vai aflorar mais para frente, né? Eu acredito que o grande ponto mais alto desse espírito vai ser realmente lá no século XX, né? Durante especialmente a fase do movimento modernista. Ali realmente é um momento que eu acho que pulsa muito mais forte essa coisa da busca dessa nacionalidade. E essas raízes da nacionalidade estavam sendo construídas nesse momento. Porque, de alguma forma, alguns desses literatos falavam, né, se queixavam, criticavam. Existia, na verdade, uma certa onda até de protesto no meio desses literatos, né? Então, acho fundamental que a gente conheça isso, que a gente tome ciência disso, que a questão, digamos, de se rebelar de alguma forma contra, né, os excessos da exploração, os excessos da corrupção que sempre existiu, que estava lá já naquela época, né, é próprio de pessoas inteligentes que têm uma consciência clara do que está acontecendo na sua frente, né? Quer dizer, esses artistas que eu ia mencionar, eu na verdade selecionei dois, vocês vão entender perfeitamente por que eu selecionei esses dois, que são os dois, na verdade, que eu acho que tem mais renome dessa época colonial e dessa época barroca, né? Que é o padre Antônio Vieira, né, e o Gregório de Matos, famoso pela alcunha de Boca do Inferno. Não é isso? Eu acho muito interessante a trajetória de todos dois. Quando a gente pensa, né, e tem um detalhe interessante já dentro do que eu falei antes, né? O Gregório de Matos é nascido de fato na Bahia, muito embora depois tenha estudou nos colégios jesuítas, né? Porque não pode esquecer que a Companhia de Jesus, né, os próprios jesuítas, eles praticamente aqui tinham hegemonia educacional no Brasil colônia, né? Então, se as pessoas da colônia, né, de alguma forma recebiam algum tipo de educação, com certeza, majoritariamente,
era dessa ordem religiosa, né? E ele estudou aqui e depois foi se formar, quer dizer, a família era a família que tinha condições, foi se formar em Coimbra, em Portugal, né? Formou em Direito e tal. Enquanto que o padre Antônio Vieira, ele era português, nasceu em Lisboa, e veio para o Brasil com 7 anos. Para mim, cresceu no Brasil, né? Se educou no Brasil em grande parte da sua vida. Sem perder os vínculos com Portugal, logicamente, para onde ia, né, e tudo. E, inclusive, depois escolhe exatamente ser membro da Companhia de Jesus. Então, o padre Antônio Vieira era um jesuíta, né, por natureza, por escolha. Queria. E é interessante, né, porque são duas pessoas que se destacam quando você pensa no passado, quando você pensa nessa fase da colônia, é impossível não pensar neles. E eles, mesmo que não soubessem, mesmo que não quisessem, eles, na verdade, criaram uma estrutura muito interessante, muito bacana, né, nesse período, né, até porque falavam coisas que, para quem estava no poder, não interessava ouvir. Não é à toa que eles vão ser, de alguma forma, perseguidos, né? O Antônio Vieira vai ser preso numa época, condenado pela própria Santa Inquisição, vai ficar uns 2 anos, pelo menos, preso. Né? Então não foi à toa. Né? Quer dizer, no nosso entender aqui, foi muito à toa. Porque o que ele falou era terminantemente muito verdadeiro e muito necessário. Alguém tinha que falar aquilo. Né? E, por acaso, foi o padre Antônio Vieira quem falou. Né? E também o próprio Gregório de Matos, né? O nome Boca do Inferno não é à toa, não é isso? Também vai desagradar a autoridade, vai desagradar pessoas no poder e também vai acabar sendo, né, exilado. Ele vai viver um tempo em Angola, né? Fica longe do Brasil um tempo e quando volta, já volta bastante doente, quer dizer, pouco tempo depois morre. Né? Aliás, nem consegue ir para a Bahia, né? Acaba ficando no Recife. De qualquer maneira, eu quero mostrar que são pessoas que estavam para além daquela relação de senso comum que a gente pensa, né? O padre Antônio Vieira foi uma pessoa magnífica, elogiadíssimo, com uma série de intelectuais hoje em dia. Né? É uma pessoa que foi magistral. Por quê? Porque ele era um jesuíta. Ele realmente, olhem bem, ele tomava toda a concepção cristã de vida, ele tomava aquilo como uma grande verdade que merecia, era necessário lutar por aquilo. Né? Porque se realmente o pensamento cristão fosse de fato colocado em prática, a vida seria muito melhor do que era naquela época, como é hoje, como é também hoje em dia. Né? E a gente pensa nisso até hoje, né? Quando a gente pensa, né, como que anda, né, o pensamento cristão hoje, né? E como se desvia, porque naquela época é a mesma coisa, né? Como que você pode, né? Isso o próprio Padre Antônio Vieira perguntou isso em vários sermões dele, né? Como é que você pode ser cristão e escravizar índios e negros? Então veja bem, ele estava vivendo grande parte de uma colônia, que era uma colônia que a base econômica, né, o modo de produção dessa colônia era o escravista, né, ele dependia da escravidão ou sobre os gentios, né, que eram os índios, ou sobre os negros, e ele era terminantemente contrário. Ele considerava que isso era absolutamente uma atitude anticristã. Que ele não entendia como aquelas pessoas, na verdade, massacravam aqueles escravos do jeito que massacravam, e depois nos domingos iam à missa, iam orar, iam rezar, depois de ter escravizado. Aí eu fico me perguntando, não é um pouco isso que acontece hoje em dia também? Quantas pessoas, né, vivem o dia a dia, a semana
inteira tendo um comportamento completamente anticristão, e depois vão para as igrejas. Seja que igreja for, naquela época eram as católicas, né, principalmente. Hoje são as católicas, também tem as evangélicas, né? Então, e vão tranquilamente, vão lá e oram, rezam, né? Enquanto que a vida pessoal daquelas pessoas não corresponde ao pensamento cristão, não corresponde ao que Cristo, na verdade, várias vezes disse, de várias formas disse. Então, o padre Antônio Vieira não se conformava com isso. Ele realmente deixava claro que aquilo tudo era um absurdo, que não tinha o menor sentido, né, essas pessoas se dizerem cristãs o tempo todo e não cumprirem com base da cristandade, né, que para ele a escravidão era um horror. Né? Aí eu pergunto a todos vocês, e não era? E não é? Porque até hoje você tem, na verdade, você encontra ainda locais, fazendas, né, que ainda usam mão de obra escrava, né? Lógico, pessoas são presas, né, quer dizer, tem todo aquele escarcéu, mas acontece até hoje. Então a escravidão, muito embora tenha sido abolida do Brasil, ela continua existindo esporadicamente em alguns lugares, né? Tem, um tempo atrás, foi inclusive algumas vinícolas no Rio Grande do Sul, foi descoberto que atuavam com mão de obra escrava. Não se pagava nada para aquele trabalho daquelas pessoas. Então, isso tudo é profundamente indigno, né? E aquilo fazia um mal incrível ao padre Antônio Vieira. Mas ele era uma pessoa muito ativa, ele não era pessoa de ficar chorando nos cantos, não. Ele ia à luta, né? E ele aproveitava o quê? O púlpito. Exatamente o púlpito. Ele subia lá e fazia os seus sermões, que eram sermões memoráveis. E ele falava, inclusive, para negros e índios, porque a gente não pode esquecer que tinham igrejas que eram igrejas específicas para negros, né? Ou mesmo igrejas de brancos em que os negros era permitido habitar em certos espaços da igreja, né? Separado dos brancos, é claro. Então ele falava isso abertamente para que todos ouvissem, defendendo negros e índios, né? Isso nas barbas dos senhores de engenho, nas barbas dessa elite agrária. Então a gente pode imaginar o quanto ele irritava essas pessoas, que não estavam nem um pouco preocupadas se Cristo concordava ou não com a escravidão. Eles queriam, na verdade, lucrar o máximo que poderiam com a produção, no caso específico daquela época, do açúcar, da cana-de-açúcar, né? Então, a literatura barroca, ela começa no Brasil, eu acho que uma manifestação tanto com Padre Antônio Vieira quanto com Gregório de Matos, exatamente super necessária, que é essa coisa de você mostrar aquela realidade, de você tentar combater aquela realidade, né? Então, hoje em dia, a gente tem, até no campo da igreja mesmo, né, quando você pensa no padre Júlio Lancelotti, em São Paulo, ele é exatamente um padre Antônio Vieira dos nossos tempos. Concorda? Quando eu vejo ele falando, quando eu vejo ele pregando, é exatamente isso que eu sinto, né? Como ele tenta mostrar quem é esse Cristo, né? Que a gente precisa, na verdade, respeitar. Que palavras de Cristo são essas, né? Quando ele se dedica, né, às pessoas sem teto, né? Aquelas pessoas vivendo nas ruas, né? Quando ele dedica esse tempo todo dele para isso, eu acho que é exatamente isso que ele está vivendo esse ano. Ele está sendo um padre Antônio Vieira do século XXI. Né? Como nós tivemos, né, Dom Helder Câmara, né? Aí tem uma lista de padres e pastores também, né, que foram memoráveis e que tiveram mesmo um papel importantíssimo nessa história, no sentido de lutar contra as desigualdades, contra a injustiça, que é exatamente o que o padre Antônio Vieira fazia, né? O Gregório de Matos,
ele não era propriamente uma pessoa, digamos assim, com toda essa fé inabalável na igualdade, na luta pela igualdade e tal. Realmente ele não era. Né? Mas ele percebia, e nas poesias dele, né, nos textos dele ele deixava claro isso, né, o quanto aquela sociedade era terrível, era horrorosa, né, e precisava ser modificada. Então ele via a partir de outro âmbito. Né? Existia um espírito humanista também em Gregório de Matos. Né? Assim como existia um espírito humanista, sem dúvida nenhuma, na figura especial do Padre Antônio Vieira. Né? Então ambos, eu acho que conseguiam se juntar nesse caráter humanista, nessa preocupação que o ser humano deveria ser melhor do que de fato é. Né? Do que era naquela época e do que é hoje em dia também. Né? A gente considera que, na verdade, retomar Padre Antônio Vieira e retomar o Boca do Inferno é uma forma da gente se revigorar nesse passado. Ver que desde aquele tempo, desde o século XVII, quando o Brasil ainda era colônia, já tinham pessoas lutando contra a injustiça, já tinham pessoas lutando contra as desigualdades socioeconômicas. Tá? E isso é realmente muito especial. Existe um pequeno texto que eu queria ler para vocês, do Padre Antônio Vieira. Nós temos um pouquinho de tempo ainda, se vocês me permitirem, porque eu acho assim que é fundamental para pensar essa coisa das desigualdades. É do Sermão da Epifania. E tem vários sermões, eu aconselho vocês a dar uma lida em alguns da 60ª, né? Tem sermões maravilhosos, vocês vão achar que ele está falando agora, que não está falando naquela época. Né? Então aqui ele dizia o seguinte: as nações, umas são mais brancas, outras mais pretas, porque umas estão mais vizinhas, outras mais remotas do sol. Que interessante esse jogo que ele faz do sol, né? E pode haver maior consideração do entendimento, nem maior erro do juízo entre os homens, que cuidar, eu que hei de ser vosso Senhor, porque nasci mais longe do sol, e que vós haveis de ser meu escravo, porque nasceste mais perto. Então ele está fazendo aqui o quê? Uma avaliação de o que leva as nações brancas a se considerarem, de ter uma permissão, de alguma forma, para escravizar as populações negras. Né? Não posso, porém, negar que todos nesta parte, e eu em primeiro lugar, somos muito culpados. E por quê? Porque devendo defender os gentios que trazemos a Cristo, como Cristo defendeu os magos, nos acomodamos à fraqueza do nosso poder e à força do alheio. Cedemos da sua justiça e faltamos à sua defesa. Olha que lindo isso. Cristo não consentiu que os magos perdessem a soberania, porque reis vieram e reis tornaram. E nós não consentimos que aqueles gentios percam a soberania natural, com que nasceram e vivem isentos de toda sujeição. Mas somos os que, sujeitando-os ao jugo espiritual da igreja, os obrigamos também ao temporal da coroa, fazendo-os jurar vassalagem. Então aqui ele faz uma crítica à própria igreja, né? Que a igreja acaba permitindo que isso aconteça, e não deveria, porque ela tinha que defender a palavra de Cristo, que é pela justiça, que é pela igualdade. Né? Então não podia estar escravizando a população negra. Né? Então eu acho muito lindo isso, muito lindo. Realmente o Padre Antônio Vieira, ele merece todos os nossos aplausos aqui do século XXI. Né? Tanto ele quanto o Gregório de Matos. Tá? Nós estamos chegando no final, né, do nosso vídeo, e eu espero que tenha ficado clara a minha intenção ao puxar hoje, como uma espécie de desdobramento do barroco baiano, né, essa fala com relação à literatura barroca. Né, porque eu acho que essa literatura barroca, ela é a raiz, né, de muita coisa que nós temos hoje em dia. É só de pensar um pouco. Né? E pensar o quanto, na verdade, nós precisamos de um Padre Antônio Vieira. Temos aí o
padre Júlio Lancelotti, que eu acho que é perfeitamente, né, um grande representante desse nosso querido, né, jesuíta do passado, e também o Gregório de Matos. Tá? Nós precisamos de pessoas como eles, também no século XXI, defendendo justiça e igualdade social. Tá? No próximo vídeo a gente continua com o nosso barroco brasileiro. Espero que vocês estejam gostando. Um grande beijo a todos.